Graça e paz, irmãos. Salve da amada igreja com a paz do Senhor, os amados irmãos, na paz de Cristo, na paz de Yahweh, na paz do Eterno, em nome de Jesus. Estou aqui, meu amado, com esse vídeo, porque nesses dias, eu sei que não é muito de ganho para o Evangelho, mas eu vejo que está faltando, de certa forma, a sabedoria dos irmãos. Eu vejo muitos estão se levantando, falando que não existe pastora, que não existe isso, que não existe aquilo, que não existe o cargo de pastor, que não existe o chamado de pastor. E eu não quero nem me intrometer com isso, mas pela falta de conhecimento, né, nós temos que... Tem hora que não tem como você não manifestar o seu lado. O que acontece, meus? A princípio, não queria atrapalhar, mas eu queria fazer uma pergunta aos amados irmãos. Não quero falar, a momento não quero falar de pastor agora, mas eu quero falar aonde na Bíblia existe o cargo de pastor, o cargo eclesiástico de pastor, o cargo eclesiástico de apóstolo, o cargo eclesiástico de evangelista. Aonde na Bíblia está dizendo? Aí os irmãos podem falar, pastor, está em Efésios 4:11. Mas se nós formos entrar por essa questão de Efésios 4:11, nós temos que ler os versículos anteriores. Somente Efésios 4:7. Se nós formos ler Efésios 4:7, meu amado, nós vamos entender claramente que apóstolo, pastor, evangelista, doutor e profeta não são cargos, são dons. Efésios 4, né? A gente fala Efésios 4:11. Vamos para Efésios então 4:7 para nós termos um entendimento mais claro da palavra do Senhor, né? Então a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7, fala assim, ó: Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele ascendeu, que é senão que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profeta, alguns para evangelistas e alguns para pastores e professores, doutores. Então é dom de Cristo. Como está em Romanos 12 também, os dons de Deus, os dons do Pai, o dom de ministrar, o dom de ser liberal. E como está em 1 Coríntios capítulo 12, os dons do Espírito Santo, o dom de curar, o dom da fé, o dom de falar em língua, de interpretar línguas. Então, pastor, evangelista, apóstolo, mestre e profeta não são cargos. Então, se fosse cargo, cadê o cargo de profeta e o cargo de mestre? Cargo só está em 1 Timóteo capítulo 3, nós sabemos que somos diáconos e os bispos, e em Tito os presbíteros. Cargo só é diácono, presbítero e bispo. Agora, aí os irmãos falam, poxa pastor, mas e aí? Vamos ver em Atos 20, 28, meus amados, para você ver que o Senhor, aleluia, Atos 20, 28, para você ver quando os apóstolos chamam a responsabilidade. Vê se ele chama os pastores. Atos 20, 28. Atos 20, 28 fala: E tenha cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores para alimentardes a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Supervisores é o que? Bispos. Diácono, assistente social da igreja. Presbítero, o líder da igreja. E bispo, supervisor da igreja. Então, aí se você for em 1 Pedro, capítulo 5, meu amado, aí é já Pedro falando, 1 Pedro, capítulo 5, e ele é apóstolo, mas ministerialmente. 1 Pedro, capítulo 5. Aos anciões, que é os presbíteros, que estão entre vós, eu exorto, e que eu também sou um ancião, sou um presbítero, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que há de se revelar.
Pedro aqui está se colocando como um presbítero, um ancião da igreja, como um líder da igreja. Não está colocando como apóstolo, era cargo. Então, mas passando essa besteira toda, sabendo que o cargo pastor começou com a igreja luterana. Quando Martinho Lutero pregava, o povo chamava, vai pregador, vai pastor, que alimentava. Aí começou a igreja luterana, a igreja batista, a igreja metodista, copiaram o cargo de aí entrou o cargo de pastor, mas sabendo que cargo só tem 3, como a igreja presbiteriana, diácono, presbítero e bispo. A igreja começou então, mas com nossos pais na fé entrou o cargo de pastor. Já é errado. Aí eu te pergunto, aonde na Bíblia tem o cargo de missionária? Aonde tem o cargo de missionária? Não existe. E não querem aceitar as mulheres como pastora, né? Agora vamos lá em Gálatas 3, 26, amado. Questão de cargo, questão de... Se é para... Começou errado, já começou errado. Então tem que aguentar a bagaça toda até o final. Tem que aguentar o erro até o final. Se começou errado, hoje não pode dizer que não pode ter mulher pastor. Por quê? Em Gálatas 3, vamos ler a partir do 23. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. De modo que a lei foi o nosso tutor para fazer nós a Cristo, para nos trazer nós a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que foste batizados em Cristo, vós revesti de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, quando se olha para cargo na igreja, aleluia, ou para ministério, não se olha para sexo. Então Deus só olha o que é? A liderança. Eu também concordo que eu não aceitaria uma mulher pastora liderar uma igreja se ela é divorciada e ela está indo para o segundo casamento, tendo o primeiro casamento, o primeiro marido vivo. Isso eu não concordo. Mas se a mulher for divorciada, foi, vamos dizer assim, largada, repudiada pelo marido, porque eu não quis ficar na fé, e a mulher guarda a aliança do casamento, não se casando, esperando ou que o marido volte, ou que o marido morra, para que ela guarda a aliança, aí sim eu posso receber e entender ela como mulher e uma liderança confiável. Então não me diga que não pode. Se já não existe cargo de pastor, já começou errado. Então o que acontece? É dom. E nem na verdade nem se consagra, né? Como está em Atos capítulo 6, quando foi levantar os diáconos, o que acontece? É por imposição de mãos. E como está em 1 Timóteo 4,14, quando Paulo fala para Timóteo, lembrei-se do seu dom, por imposição de mãos. Então não existe unção, não existe derramamento de óleo sobre a cabeça de obreiro. É sim imposição de mãos. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus, vamos meditar na palavra. Eu sei que hoje vai ser difícil encontrar um homem ou uma mulher de Deus líder que venha jogar tudo por terra e venha seguir a palavra. Porque se fizer isso, vai fazer uma reforma na hierarquia eclesiástica. Eu quero ver encontrar esse homem de Deus, essa mulher de Deus que esteja à frente desse ministério, que tenha vários pastores. Meu Deus, como vai ser as convenções? Que tenha várias missionárias, que tenha vários evangelistas, vários isso, vários aquilo, e só coloque diácono, presbítero e bispo dentro da casa do Senhor. Eu quero ver isso acontecer. Mas como o Eterno está voltando, meu amado, ele não está preocupado, ele está preocupado em si, na questão da liderança, na questão de ganhar alma para Jesus. Mas se Deus ainda levantar um homem de Deus aí que possa estar fazendo essa reforma na hierarquia cristã, vamos ver, né? Que Deus seja louvado, que o Eterno seja louvado, que o Altíssimo seja exaltado em nome do Senhor Jesus. Então fico com essa palavra, meu amado, em nome de Jesus. Vocês que não aceitam pastoras, então se você não aceita pastor, meu amado, eu vou no foco, onde está o cargo de pastor na Bíblia, o cargo. Porque dom
é uma coisa, carga é outra. Então fique na graça do Senhor, amados.